terrorismo, obviamente, o terrorismo, né? Então, a gente sabe o que é, e muita gente, infelizmente, sabe na carne própria, da sua família, sabe o que é o terrorismo, e outras formas da chamada guerra híbrida, né? Então, isso está crescendo todos os dias, a gente não precisa, né, se perguntar, porque está vendo aí, né? Curiosamente, né, vocês viram aí, talvez tenham visto, aliás, espero que não tenham visto, porque ninguém merece, mas talvez tenham visto o rapaz aí chamado Celso Amorim, que atende aí pelo título de assessor especial do Lula para assuntos internacionais, mas na prática quem está fazendo a política externa brasileira, e deu uma entrevista, acho que para a Globo, foi para a Globo, no fim de semana, né? E a Globo é o órgão oficial, obviamente, do governo PT, né? Passa o tempo inteiro né, babando louvores ao governo PT, né? Uma baba escorrendo ali da boca da Globo o tempo todo. Então foi lá, né? Imprensa totalmente amiga, enfim, imprensa oficial, né? Tem imprensa oficial, que é o Canal Brasil, essas coisas, é a mesma coisa, Globo é a mesma coisa. Mas teve que responder assim, por que o Brasil não condena o terrorismo do Hamas? E eu pensei, mas o que é terrorismo? Ele perguntou, né? Mas o que é terrorismo? Então, o que é isso? Isso é a produção da verdade, né? Porque no mundo onde existe a verdade, você olha e fala, existe aqui um tipo de fenômeno, um tipo de guerra, de violência, onde pessoas armadas, assassinas, vão lá e matam, mutilam, destroem, estupram, acabam com a vida de pessoas que não são militares, pessoas civis, pessoas que não têm nada a ver com nada. Isso em nome de um determinado programa político. Isso é terrorismo, né? Todo mundo sabe. Então, existe uma realidade e existe um nome, né? A realidade e a coisa. Mas no mundo do pós-modernismo, do pós-colonialismo, da produção da verdade, não existe mais a realidade. Existe um sistema de palavras. Então, nesse sistema de palavras, o que é terrorismo, né? Terrorismo é a senhora velhinha na frente do quartel com a Bíblia na mão, né? O assassino não é terrorista. Porque quem produziu a verdade produziu desse jeito, né? E quer produzir desse jeito, né? Saiu essa verdade assim. Então, esse é o mundo libertador, segundo os teóricos marxistas aí que a gente viu, que está surgindo. Um mundo onde você não consegue definir o que é terrorismo quando vê um terrorismo acontecendo. Isso aqui, tem um sujeito lá matando, esfolando, né, assassinando. Né? Não, acho que isso não é terrorismo. Não sei, não sei o que é terrorismo. Né? Mas tá bom. Mas aí vê, né, a velhinha rezando na frente do quartel. Isso é terrorismo. Né? Isso é terrorismo. Claro, porque a palavra tem um impacto. Né? O problema é a palavra ser dissociada da realidade. Né? Porque se você está chamando a velhinha na frente do quartel de terrorismo, né, essa palavra perdeu o sentido. Né? Perdeu o sentido. Né? O mesmo, né, a palavra que... Ou seja, a palavra terrorismo, ela tem o sentido duro, pesado que tem, né? Porque ao longo de décadas as pessoas viram o terrorismo acontecendo, né? E chamaram isso de alguma coisa. E a realidade que está por trás é horripilante, é uma realidade atroz, é uma realidade inumana. Né? Os assassinatos, né, inclusive de bebês, os assassinatos de pessoas inocentes, por uma causa política. Né? Então, essa realidade duríssima é que deu a força de expressão da palavra terrorismo. A palavra terrorismo tem uma força, por quê? Porque por trás dela está um conjunto de assassinatos e ações brutais. Então, o que esse sistema de produção de verdade faz? Ele pega essa carga semântica profunda, obviamente negativa, né? O terrorismo, a palavra terrorismo é como se fosse realmente uma arma, porque ela provém de uma realidade de destruição. O que eles fazem? Cortam essa relação com a realidade. Então, não, isso aqui não sei se é terrorismo, mas aplicam a palavra com esse peso gigantesco que ela tem nos seus inimigos políticos, né?
porque nós estamos aqui, não é para reproduzir, né, para analisar a realidade, né? É para criar um processo revolucionário. E aquela velhinha, ela é inimiga do processo revolucionário. Né? O povo brasileiro, que ela representa ali, é inimigo do processo revolucionário. Né? A Bíblia na mão é inimiga do processo revolucionário, porque a religião cristã é uma religião que busca a verdade e busca a liberdade. Né? E a verdade é que liberta. Portanto, o objetivo último é a liberdade. Né? É o oposto do que quer o programa marxista, o programa comunismo do século XXI, do qual faz parte o governo atual brasileiro, do qual faz parte aí o camarada esse Celso Amorim, que a gente tem que falar aqui esse nome, né? Desculpa falar palavras tão feias aqui, mas tem que dizer esse nome, porque é quem está dizendo esse tipo de coisa e quem está fazendo essa política externa horrorosa do Brasil de hoje, tá? Então, desculpa, eu tenho que falar palavrão aqui. Então, mas esse é o problema, então, do controle da verdade. Né? Você pega, né, as palavras, não é nem que você deixa de ter uma relação entre palavras e as coisas, você tem uma relação distorcida, perversa entre as palavras e as coisas. Uma relação que se apropria, né, do sentido original das palavras e o aplica diferentemente dentro de uma estratégia de poder. Tá certo? Então, isso nós estamos vendo também. Mas, então, novas formas, portanto, de guerra, né? Velhas e novas. Né? Antissemitismo. Você tem, hoje, um novo eixo totalitário. Qual era o eixo naquela época? Que as pessoas estavam acabando de respirar, ufa, né? Vencemos o eixo totalitário, que era, né, a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão. Tinham acabado de vencer aqui. Na verdade, o Japão ainda não tinha terminado de vencer. Naquele momento da assinatura da carta. Carta assinada em junho, né? O Japão se rende em agosto. Enfim, aquele era o eixo, né, totalitário. Era um eixo, inclusive a palavra totalitarismo ela é introduzida pelo Mussolini para descrever o próprio regime fascista dele, com uma conotação positiva. Né? Isso aqui é totalitarismo. Né? O regime é tão ruim que as pessoas ampliaram esse uso para ditaduras como a dele e outras ditaduras. O totalitarismo não pode ser, né, uma coisa boa. Bom, e se tornou, então, o termo genérico, mas que parte de uma descrição, né, de um ditador sobre como é a ditadura. Quer dizer, ele aqui, né, disse que aquilo era o totalitarismo. Então, isso é totalitarismo? Então é uma coisa horrorosa, isso que você está falando. E o totalitarismo hoje surge, né, na forma de um novo eixo, né, que é China, Rússia e Irã. Esses países formam um eixo de poder, agem de maneira concertada, agem em conjunto, estão aí agora, esses últimos dias, o tempo todo em tratativas uns com os outros. Claro que a gente vê a superfície, né, a visita do Putin chegando em Pequim, né, um falando com o Irã, o outro falando com um, e o Irã falando com a China, e a China com o Irã, e o Irã com a Rússia, né, mas a gente sabe daquilo que sai na imprensa. Por baixo do pano, obviamente, existe muito mais, porque a gente vê esses países avançando as suas estratégias de poder sempre juntos. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui